Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme prometido, conforme combinado, nós estamos aqui para fazer a aula de reposição da aula de sexta-feira da turma de Bioquímica de Enfermagem, né? Do último dia 17, onde nós tivemos, infelizmente, muitos de vocês não puderam participar da aula, né? Então a gente, combinado com a turma, foi que a gente fizesse uma aula de reposição para poder ajudar vocês que não puderam participar. Então a aula vai ser toda ela dada de acordo com o que foi dado na sexta-feira passada, tá? Ou seja, nós vamos dar continuidade e finalizar a parte de proteínas, tá bom? E depois a gente finalizando, aí já vai estar todo mundo nivelado na turma para poder na próxima aula, né, no próximo dia 27, se eu não me engano, né? Ou 26, se eu não me engano, a próxima segunda, nós podemos fazer a nossa aula de revisão geral, isso aí sim presencial, para a gente poder começar a trabalhar a prova completa, que vai ser na primeira semana de dezembro, tá? Então vamos dar continuidade ao assunto proteínas, tá? Só dando uma revisada, onde paramos, tá? Nós vamos lembrar um pouco das questões de proteínas, o que nós vimos já, né? Vimos o conceito básico de proteínas, vimos que basicamente as proteínas são formadas por unidades funcionais que são os aminoácidos, e cada aminoácido desse formado tem esse nome em razão de ter uma estrutura carboxila, que confere a ele um caráter ácido, confere ao aminoácido caráter ácido, daí o nome aminoácido, tá? E, evidentemente, uma estrutura, um radical amino, que é esse radical NH2 aqui, que complementa um nome, a nomenclatura de aminoácidos, tá bom? Todo e qualquer radical, todo e qualquer aminoácido, perdão, tem essa estrutura básica, um carbono central ligado ao hidrogênio, e os radicais carboxila e o radical amino. O que modifica de um aminoácido para o outro, como a gente já viu, é esse radical R aqui, tá? E a outra coisa importante que a gente já viu são as ligações peptídicas, né? O peptide bond que existe entre os aminoácidos, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um aminoácido se ligando a outro aminoácido através da quebra das ligações de parte da ligação carboxila de um com a parte do radical amônia de outro, onde vai formar uma molécula de água, tá? E aqui eu tenho a composição de dois aminoácidos ligados. Quando eu tenho uma cadeia de aminoácidos ligados uns aos outros, eu tenho a formação de ligações peptídicas, que a gente chama, né? Ou peptídeos, que são cadeias de aminoácidos, e vários peptídeos ligados juntos constituem-se a formação de uma proteína, tá? Isso a gente já viu. Aqui a gente tem uma ideia do que são os aminoácidos que nós conhecemos, né? Na bioquímica geral, basicamente 20 aminoácidos. Hoje em dia já se conhece cerca de 22, tem 2 aminoácidos que a gente chama de proteinogênicos, que já são um pouco mais conhecidos, mas basicamente os 20 aminoácidos que são, digamos, muito utilizados pelo nosso organismo, né? Os organismos que dependem da bioquímica, dependem das construções e das sínteses proteicas, são basicamente formados por esses aminoácidos aí em diferentes quantidades, em diferentes estruturações e diferentes ligações. Você pode imaginar a quantidade de aminoácidos que nós pomos, quantidade de proteínas, a variabilidade que nós podemos ter de proteína no nosso corpo, a partir do momento que a gente pode imaginar o sem número de combinações que a gente pode ter entre esses aminoácidos, né? Ligando vários aminoácidos em cadeias imensas que acabam por promover a formação das proteínas. É análogo muito parecido com aquilo que a gente vê, por exemplo, nos carboidratos, né? A gente vê que as unidades funcionais dos carboidratos são os monossacarídeos, lembram? Glicose, frutose, né, galactose. E para a gente formar moléculas imensas de carboidratos, que a gente chama de carboidratos complexos, né, estruturas grandes, imensas, a gente sempre vê as ligações entre os monossacarídeos, formando polissacarídeos, cadeias enormes, mas sempre com essa ligação, formando o carboidrato sendo formado a partir de estruturação de monossacarídeos ligados uns aos outros. A mesma coisa acontece nas proteínas. A proteína, formar uma extensa molécula de proteína, nada mais é que a ligação de vários aminoácidos uns nos outros. E esses aminoácidos podem ser os mais variados possíveis dentro desses 20 que a gente conhece aqui, tá?
Nós vimos também as funções das proteínas, principalmente funções estruturais, né, como colágeno e elastina, funções enzimáticas, defesa do organismo, enfim. Tudo isso você já tem no material de vocês, tá? Nós vimos também, estudamos um pouco mais a fundo os aminoácidos, né? E vimos as diferenças, as formas de classificar os aminoácidos, que podem ser em essenciais e não essenciais. Gente, isso é muito importante para a prova, tá? Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir, o nosso próprio corpo não consegue produzir. Então ele necessita adquirir esses aminoácidos na dieta, né? Na alimentação. E esses aminoácidos são essenciais por esse sentido. Os não essenciais é porque a gente não precisa, digamos assim, sintetizar, que a gente não precisa adquiri-los de forma geral na dieta. E geralmente o nosso organismo consegue sintetizar, ou seja, produzir. Então não são precisos. Aqui tem uma lista geral dos aminoácidos essenciais, aqueles que nós precisamos ingerir na dieta, e aqueles que não são essenciais, que o nosso organismo, portanto, produz, né? Vimos também, passamos um pouquinho também sobre o que acontece com o nosso organismo em relação às deficiências de aminoácidos. Quando a gente tem deficiências, que consequências pode trazer isso para o nosso organismo, né? E agora nós vamos começar com a aula de hoje, vendo um pouquinho da estrutura química das proteínas, tá? Imaginem vocês que as proteínas são formadas por um encadeamento gigantesco de dezenas, centenas de aminoácidos uns ligados aos outros, através de ligação peptídicas. Imagine o tamanho dessa molécula que pode tomar, né? O tamanho que essa molécula pode ter no nosso organismo. Pode ser imensa. E isso dentro de uma célula não tem muito sentido de ser, né? Porque a célula é uma estrutura geral muito pequena e não encerraria, não caberia uma estrutura proteica tão grande, tão larga. Então o que o nosso organismo faz? Ele precisa fazer com que essa proteína exista, que ela vai desempenhar alguma função importante no meu corpo, mas ao mesmo tempo ela tem que caber, digamos assim, dentro da célula, dentro dos tecidos. Então o que acontece? O nosso organismo trata de desenvolver mecanismos de enovelamento, de condensação da cadeia proteica, ou da estrutura proteica, para que ela ocupe o mínimo de espaço possível. Vamos imaginar a seguinte situação, é como se fosse uma toalha. Quando a gente pega uma toalha e estica ela, ela tem um certo tamanho. Ela fica num tamanho mais ou menos assim, né? E se a gente realiza processos de organização tridimensional, fazendo com que ela se condense mais, fique mais encolhida, eu estou criando uma estrutura, eu estou mantendo a mesma estrutura da toalha, só que ocupando um espaço menor numa área física. Essa é a função da estruturação em complexos, tá? E eu posso ter as estruturas primárias, eu posso didaticamente classificar essas estruturas, essa condensação, em 4 fases. Fase primária, fase secundária, terciária e a quaternária, tá? A primária é, na verdade, o modelo mais simples. É a sequência de aminoácidos existentes na molécula de uma proteína. Pura e simples. Sem novelamento, sem condensação, sem nada. Você vê nesse desenho aqui que cada uma dessas bolinhas enegrecidas aqui é um aminoácido que está ligado um ao outro, formando dezenas de aminoácidos que vão formar uma proteína completa. Tá? Mas você vê que essa proteína, no espaço, ela ocupa uma formatação, por causa da formatação dela, ela ocupa um espaço bem grande. E na estrutura primária, o que acontece é que ele não tem essa preocupação de se condensar, de ocupar um espaço pequeno. É a estruturação mais simples que pode haver de uma proteína, tá bom? É a estrutura primária. A partir da estruturação secundária é que a nossa proteína começa a se enovelar e se condensar. Ela começa a se dispor espacialmente e adquire a espinha dorsal da cadeia polipeptídica. Observa que essa fita de proteína, essa fita proteica aqui, é como se fosse aquela mesma estrutura anterior. Só que eu estou fazendo na forma de uma fita, tá? Para entender, para ter uma didática melhor. Observe que ela começa a se enrolar mais. Isso faz com que ela se torne um pouco mais condensada. É como se eu pegasse a toalha e começasse a contorcer ela. Quando eu contorço a toalha, ela ocupa um espaço menor no espaço físico, né? E essa é a ideia, justamente, de contorcê-la para ocupar um espaço menor, para se condensar, né? A estrutura terciária já é um complexo um pouco mais avançado de condensação. É quando eu torço tanto a estrutura da molécula proteica, que partes que estão
uma hora estão tão distantes, elas começam a ficar tão próximas, é como torcer-se a toalha de uma forma que uma parte que está aqui, ela começa a se ligar quimicamente à outra, para fazer modelos de condensação. É só olhar essa fita aqui, por exemplo. Ela é uma fita bem condensada de proteína, né? E parte da proteína, que outrora não estaria ligada a uma outra, começa a se juntar, fazendo ligações iônicas ou pontes de sulfeto, que são tipos de ligações químicas, né? Para elas se aproximarem mais e condensarem mais ainda. Se condensarem, ficarem mais próximas ainda, tornando a molécula cada vez mais conjunta, mais condensada, mais unida. E, finalmente, a estrutura quaternária. A estrutura quaternária tem um modelo mais elevado de complexação da proteína. É o modo pelo qual duas ou mais cadeias polipeptídicas interagem. Aqui eu já tenho um modelo tão elevado que eu pego duas cadeias polipeptídicas que são imensas e elas já se contorcem tanto que elas acabam se unindo umas outras. É como se eu pegasse duas toalhas separadas uma outra, elas estão noveladas, elas estão juntas, eu dei um nó, eu condensei elas, torci, dei nó, acabei juntando uma toalha com a outra e dei um nó entre elas, amassei elas juntas, deixei todas juntas, formando um complexo para que elas ocupassem um espaço bem menor. Essa é a estrutura complexa mais evoluída que existe, a estrutura quaternária, tá bom? Esse conceito, gente, de estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias é muito importante para a gente entender um processo que vai acontecer daqui a pouco que a gente vai mostrar, tá bom? Outra forma de classificar as proteínas é quanto à necessidade, ou a quantidade e a qualidade de aminoácidos que a gente tem, tá? E como é essa relação dentro da nossa dieta, por exemplo, da nossa alimentação. A gente pode classificar as proteínas em três formas quanto a isso. Quando elas são completas, o que significa isso? É quando eu tenho todos os aminoácidos essenciais, ou seja, quais são os aminoácidos essenciais? Aqueles que a gente precisa na nossa dieta, né? Que o nosso organismo não produz, não sintetiza. Então tem todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes no nosso corpo. Então, o nosso corpo não, perdão, na alimentação para suprir as necessidades do nosso corpo. Exemplos de proteínas são assim, a proteína do ovo, do leite e de carnes. São geralmente proteínas que têm uma quantidade e uma qualidade de aminoácidos essenciais muito variáveis e em quantidades que o nosso corpo realmente precisa, tá bom? As proteínas também podem ser parcialmente completas. Como é que é isso, Cleide? É quando eu tenho todos os aminoácidos essenciais, porém, nas proteínas, né? Porém, alguns desses aminoácidos que tem presentes na alimentação, eles não estão em quantidades necessárias ou estão em quantidades insuficientes para suprir necessidades do nosso corpo. Então, nessa forma, eu chamo de classificação de proteínas parcialmente completas. Exemplo dessas proteínas são as proteínas de leguminosas. Tá? É um exemplo bem típico disso aí. Por quê? Porque a gente já sabe que, nutricionalmente falando, as leguminosas, as verduras, os legumes, as frutas, eles têm quantidade de proteínas essenciais que o nosso corpo precisa. Só que não em quantidade, mas em qualidade é que acaba faltando um pouco. Ou seja, a quantidade de cada uma dessas proteínas essenciais acaba se tornando insuficiente para a necessidade do nosso corpo. Tá bom? E as incompletas, na verdade, são aquelas que faltam um aminoácido essencial, ou um ou outro na alimentação. É o caso da gelatina, né? Que é uma proteína que a gente ingere em alguns nutrientes, mas que ela por si só não é suficiente para atender nutricionalmente o nosso organismo. Tá? Outra forma de classificar as proteínas é quanto à sua forma. Lembra daquela condensação que a gente faz com as proteínas, né? Estrutura primária, quaternária? Essa forma de você condensar, de você estruturar elas numa forma mais condensada, numa forma mais apertadinha, numa forma mais unida, pode gerar estruturas mais fibrosas ou estruturas mais globulares. É o exemplo, por exemplo, do colágeno, tá? Que é uma proteína extremamente importante para quê? Para a elasticidade da nossa pele. Quando eu tenho a estrutura do colágeno, ela é extremamente importante, a estrutura da proteína do colágeno é extremamente importante, porque quando ela se forma, quando ela se apresenta na sua forma final, na sua estrutura quaternária, ela fica uma estrutura bem fibrosa e bem rígida.
tá? E essa estruturação rígida, essa estruturação que dá a forma da elasticidade da nossa pele. Quanto isso, eu tenho proteínas, por exemplo, que formam a hemoglobina, que é uma unidade fundamental das hemácias. Vamos lembrar lá da fisiologia, né? As hemácias são células do nosso sangue que transportam oxigênio fundamentalmente para todos os tecidos do nosso corpo. E dentro dessas hemácias existe a hemoglobina, que carrega átomos de ferro, que são extremamente importantes para esse carreamento de oxigênio e nutrientes, tá? As hemoglobinas são formadas por estruturas proteicas, na verdade quaternárias, é uma estrutura quaternárias. Esse pontinho vermelho que você vê aqui são átomos de ferro, tá bom? E você tem cadeias polipeptídicas ou cadeias proteicas que estão enoveladas umas outras, formando estruturas mais globosas. Veja que não é estrutura fibrosa, mas é estrutura mais globosa. E quando eu tenho essa classificação, eu posso dizer que as proteínas podem ser fibrosas ou globosas, tá? Conforme a sua conformação espacial. E quanto à sua composição, eu posso chamá-las de simples, né? Quando eu tenho somente aminoácidos presentes na proteína. Mas isso não é fundamental? Isso não é básico? Toda proteína é formada de aminoácidos? Sim, toda proteína é formada sim de aminoácidos. Mas a gente já viu que existem aminoácidos que são chamados complexos. Por exemplo, os aminoácidos que são as proteínas que são formadas por aminoácidos e outro tipo de grupo funcional. Por exemplo, as glicoproteínas e as lipoproteínas. Lembra das lipoproteínas? Lá das aulas de lipídios? Pois é, vamos lembrar das lipoproteínas? São estruturas que são formadas de lipídios e proteínas, ou seja, uma estrutura complexa, né? Com a finalidade de quê? De carrear o ácido graxo, ou carrear colesterol, que está na corrente sanguínea. E a gente sabe que o colesterol é uma estrutura bem gordurosa e por si só ela não tem fluidez, ela não consegue caminhar na estrutura da corrente sanguínea. Então ela precisa de uma molécula que se acople a ela, que é a lipoproteína, para poder carreá-la e levá-la para os tecidos que precisam ser levados. E aí eu tenho as lipoproteínas. Por essa razão, por ser uma lipo, o próprio nome já diz, lipo de lipídio e proteína de proteínas, né? Ela é uma estrutura complexa, porque ela tem aminoácidos, mas tem outro grupo funcional associado. Tá bom? Gente, agora a gente vai para um conceito que é extremamente importante para o estudo de proteínas na bioquímica, tá? É a diferença entre desnaturação e digestão proteica. Primeiro a gente vai entender o que é desnaturação. Nós vimos que as proteínas elas se organizam, se estruturam no nosso corpo de acordo com complexidades que vão desde uma estrutura primária até uma estrutura quaternária. Quanto mais alta essa complexidade, maior a condensação dela, maior a ligação que existe entre as partes da molécula, né? Condensando, tornando ela mais apertadinha, mais funcional, mais contraída, para que ela ocupe um espaço menor dentro da célula ou dentro do tecido e não provoque tanto problema. E continue a ser funcional, na verdade. Então, o que se torna desnaturação? A desnaturação é qualquer modificação nessa conformação, tá? Ou seja, estrutura secundária, terciária ou quaternária, sem rompimento das ligações peptídicas envolvidas na estrutura primária. Isso acontece muito quando eu tenho na verdade, isso é como se fosse eu desfazer esse processo de complexação. Eu tentar esticar a molécula a molécula proteica, tornando ela um pouco mais descondensada. Então, tento desfazer esse processo, desatando como se fosse aquela toalha que está enroladinha, né, cheia de nó, toda apertada. Eu desfaço o nó, rompo os nós, né, distorço ela para que eu possa deixar ela só numa estrutura o quê? Primária. Lembre-se que desnaturação proteica, gente, isso é muito importante, tá? Desnaturação proteica, eu sempre modifico a estruturação ou desfaço a conformação da estrutura secundária, terciária e quaternária. Nunca desfaço a primária, tá? Lembrando, sempre fazendo a analogia da toalha. Na desnaturação, eu tiro os nós e distorço a toalha, mas não rompo a toalha, não destruo a estrutura proteica que seria essa toalha, tá? Isso é muito importante.
Está aqui um exemplo de desnaturação. Eu tenho uma proteína normal, aqui com todas as suas complexidades de naturação, de enovelamento, de torcimento da molécula, e quando eu desnaturo a proteína, ela se torna apenas uma fita mais simples, né? Isso aqui lembra muito o quê? A estrutura o quê? Primária, né? Desculpa aqui, a estrutura primária. Lembra muito essa, né? Então, isso é o processo de desnaturação proteica, tá bom? E como é que se dá na prática o processo de naturação proteica? Geralmente acontece pelo quê? Ou temperatura, quando uma proteína de um alimento ela é submetida a altas temperaturas por um determinado tempo, eu começo a promover desnaturação proteica dessas proteínas, tá? Pressão hidrostática ou cisalhamento, que são também fenômenos físicos, eu promovo a desnaturação também nessas condições. E existem fenômenos químicos que também podem causar desnaturação proteica, como alterações de pH, presença de solventes orgânicos e solutos orgânicos. Até usei na aula um exemplo de alguns, por exemplo, algumas dosagens de proteínas de imunoglobulinas que tem na nossa pele. O que são imunoglobulinas? São proteínas que são responsáveis por auxiliar na função de defesa do nosso corpo. Existem vários tipos de imunoglobulinas no nosso corpo, e uma delas em especial está muito ligada a processo alérgico. Então, por exemplo, se você está se deparando na UTI do seu hospital, você trabalha como enfermeiro na UTI do hospital, e de repente você vê o quadro de um paciente que está com uma alergia intensa, tá? Não precisa ser UTI, pode ser pronto-socorro, pode ser ambulatório, qualquer forma. E o médico solicita uma dosagem de IgE, que é uma imunoglobulina que a gente pode calcular, né? pode quantificar ela no sangue, porque ela está diretamente ligada a algumas reações alérgicas do nosso corpo. Então o médico quer dosar a IgE para ver como é que está o acometimento de processo alérgico desse paciente. Claro que isso não envolve muito a nossa área, né, enfermagem, mas envolve muita análise clínica. Quando é colhido o sangue para fazer a dosagem de IgE, o bioquímico ou o técnico de laboratório ele tem que ter muito cuidado no controle dessa amostra de sangue, porque se ele submeter essa amostra de sangue a um solvente orgânico inadequado, a uma alteração de pH, o que pode acontecer com essas proteínas que estão de IgE, que estão lá na corrente sanguínea, ou que estão na amostra? Podem se desnaturar. Se ele, por exemplo, submete aquela amostra de sangue do paciente a uma alteração de pH, ou submete aquela amostra do paciente a colocar um solvente, né, para dissolver a amostra inadequado, essa submissão, ou esse submetimento da amostra a alterações, vai promover alterações de pH, a inclusão do solvente orgânico vai submeter a amostra a alterações na desnaturação dessas proteínas que você quer justamente calcular, que você quer justamente identificar e quantificar elas na amostra de sangue. E aí, se você submete a isso, você desnatura a proteína e você perde a forma de quantificá-las. Então, infelizmente, você perde a amostra e você vai ter que colher fazer uma outra coleta do paciente para novamente fazer a medição. Então, são exemplos práticos de como a gente tem que ter cuidado no processo de naturação. A desnaturação acontece na digestão da gente, por exemplo? Acontece. A gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Aqui eu coloquei mais como questão de curiosidade, como é a relação da necessidade proteica da gente em relação a pacientes em condições normais, né? 15%, a recomendação diária de proteínas está em torno de 15% das calorias totais do nosso corpo. E a quantidade diária recomendada gira em torno de 0,83 gramas de proteína por quilo de peso. Tá? Essa quantidade diária recomendada pode alterar, claro, em pacientes que são lactentes, que exigem mais a necessidade de proteínas, né? Pacientes em crescimento, pacientes em gravidez, que sofrem de lesões e treinamentos. Aí você pode perguntar, Kleiber, como assim lesões? Um paciente, por exemplo, que sofreu alguma lesão necessita de uma dieta mais rica em proteínas? Principalmente, por exemplo, pacientes queimados. Tá? Pacientes que estão em
tratamento por queimaduras graves, né, de segundo, terceiro grau, eles exigem uma dieta proteica, uma dieta chamada hiperproteica. Por quê? Porque há um comprometimento da estrutura da pele daquele paciente, principalmente na região queimada, né, onde houve perda excessiva de colágeno e outras estruturas importantes, proteicas. Então você precisa de uma dieta mais rica em proteínas para esse paciente para acelerar o processo de recomposição tecidual dele, o processo de recomposição dermatológica daquele paciente. Então é um exemplo claro da necessidade de alteração da necessidade proteica em função de uma lesão, tá? Aqui embaixo eu coloquei uma coisa importante. Isso aqui aqui em geral são só, como eu falei, curiosidades, tá, gente? Mas é engraçado que você pode ver aqui que a relação dos macronutrientes que a gente já estudou, né, carboidratos, lipídios e proteínas, com relação à quantidade calórica, né, do nosso corpo. E você pode ver que carboidratos e açúcares, cada grama de carboidrato e açúcar equivale a mais ou menos 4 quilocalorias. A mesma coisa em proteínas. Só que em gorduras eu tenho o dobro de quilocalorias, né? Para cada 1 grama de gordura eu tenho 9 quilocalorias por porção, né? Isso dá a dimensão da quantidade de calorias que um grama de gordura possui, dependendo da gordura que seja. Em geral, o cálculo nutricional é feito assim, tá? Vamos para um exercício rapidinho? Questão muito legal essa aqui. Em relação às dietas veganas, apesar dos inúmeros benefícios que esse estilo de vida pode acarretar, é incontestável que esse tipo de alimentação sem orientação de um nutricionista comumente leva o indivíduo a sérios prejuízos. Esse exemplo se deve aqui. Gente, olha só. Quando eu falo de dietas veganas, eu estou falando basicamente da ingestão de um macronutriente muito importante, que é o quê? Proteínas. Tá? E quando eu falo de proteínas, eu estou falando da ingestão de aminoácidos. A gente viu lá atrás, só mostrando aqui para vocês, que eu posso classificar as proteínas conforme a quantificação e a qualificação de aminoácidos que elas têm. Tá? Pacientes que estão em dieta vegana, eles basicamente usam que tipos de fontes de proteínas? Eles usam o quê? Geralmente, proteínas vegetais. Eles não vão usar fontes de proteínas animais, como carne, ovo e até leite, né? Essa restrição alimentar que é provocada para ele vai acarretar algum prejuízo, sim. Qual é o prejuízo? Ele vai acabar ingerindo só fontes de proteínas vegetais, que vai ter qualitativamente todos os aminoácidos, sim, que ele precisa, tá? Mas na quantidade vai estar insuficiente. Por isso que a gente diz lá atrás que as proteínas que são derivados de leguminosas, tá aqui, são parcialmente completas. Porque tem todos os aminoácidos, porém alguns em quantidades o quê? Insuficiente. Então não atende às necessidades quando você utiliza a dieta vegana. Tá? Você vai ter um aporte de aminoácidos essenciais completo. Mas no tocante à quantidade desses aminoácidos, não vai estar completo, vai estar incompleto, tá? Então a gente pode dizer que nessa questão, a alternativa B e D não tem muito sentido, porque falam de ácidos graxos essenciais, tá? Agora a gente ficaria entre a A e a C. Será que uma dieta vegana ela causa ausência total de aminoácidos essenciais? Não. Ela causa uma ausência da maioria dos aminoácidos essenciais. Então a resposta certa é a alternativa C, tá? Onde tem uma ausência da maioria dos aminoácidos essenciais, mas que fique claro, uma ausência da maioria dos aminoácidos essenciais em quantidade e não em qualidade deles, tá bom? Certo? Aí você pode perguntar, foi até uma pergunta que surgiu na prova, na sala de aula presencial. Mas, Kleber, esse paciente vegano, como é que eles fazem como é que eles corrigem essa deficiência? Porque isso pode acarretar algum problema neles, né? Se eles não fizerem uma correção. Claro, pode gerar problemas de imunodeficiência, ele pode ficar com imunodeficiência com relação, obviamente, às defesas do organismo, deficiências estruturais, como pele, unha, cabelo, né? Começa a ficar um pouco deficiente na recomposição desse colágeno.
E aí como é que eles fazem? Geralmente, eles devem ser acompanhados pelo nutricionista, né? E o nutricionista fazer suplementações à base de alguma proteína, algum aminoácido, que na avaliação nutricional ele vai identificar que está deficiente para aquele paciente, tá bom? Continuando nossa aula, nós vamos agora para a última parte, que são as síntese de proteínas, tá bom? É extremamente importante, gente. Assim como acontece nos carboidratos e acontece nos lipídios, nosso organismo também secreta, também produz proteínas. Então, lembra nos carboidratos, nos açúcares, a gente ingere carboidratos, né, na nossa dieta, na nossa alimentação, mas o nosso organismo, quando necessário, também produz a nossa própria glicose, num processo chamado neoglicogênese, lembram? Ou gliconeogênese, tá? Acontece também com os lipídios, né? A gente ingere lipídios, ingere gordura na nossa alimentação, né? A alimentação exógena, mas também o nosso organismo sintetiza, produz lipídios, né? Que a gente viu também a estruturação. A gente viu também como é que isso se dá. A mesma coisa acontece nas proteínas. A gente ingere proteínas na alimentação, mas também há a chamada síntese proteica, que ocorre a partir do quê? A partir de uma sequência apresentada pelo DNA da nossa célula. Toda célula do nosso corpo possui DNA. Esse DNA contém informações lá no núcleo das nossas células, contém informações genéticas importantes, informações que vão determinar a necessidade da produção de determinada proteína no nosso corpo. Não sei se você consegue visualizar aqui, mas essa cadeiazinha aqui é uma cadeia proteica, tá? Uma cadeia de proteína. Então eu tenho que, de acordo com a necessidade do nosso corpo, o DNA sinaliza para as células que precisa ser produzido proteína, tá? Isso é um dogma central da biologia. E como é que se dá isso? O DNA é transformado em uma fita de RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico, e esse RNA mensageiro, este é transformado em proteína. O que eu quero que vocês entendam no processo todo de síntese proteica é justamente isso. É um processo complexo, é um processo que envolve várias e diversas etapas, que a gente não vai se aprofundar aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é que a demanda de proteína que é produzida no nosso organismo, ou seja, a demanda de síntese proteica do nosso organismo, é mediada através de estímulo do DNA, que é convertido em RNA mensageiro, que por sua vez se converte em proteína, em cadeia proteica, tá bom? E existem dois fenômenos para essa conversão, essas conversões que acontecem no nosso corpo. As proteínas são sintetizadas a partir de uma molécula de RNA mensageiro que é produzida por meio do DNA. E aí é que eu quero que vocês gravem isso. Esqueçam que vocês amam, mas não esqueçam disso, tá? O processo que gera uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA, eu chamo esse processo de transcrição. Então, eu transformar uma parte da fita de DNA em RNA mensageiro, a este fenômeno eu dou o pronome de transcrição, tá bom? E o processo que acontece de transformar o RNA mensageiro em proteína é um processo bem complexo, bem longo, mas eu não vou me deter a ele, tá? Mas eu quero que vocês saibam que esse fenômeno é chamado de tradução, tá bom? Isso que é extremamente importante. Então, de repente, o meu corpo está sinalizando que eu estou com deficiência de colágeno e isso está comprometendo as funções de estrutura da minha unha, da minha pele e do meu cabelo. Então, o DNA presente nas células do meu corpo sinalizam que a gente precisa produzir mais colágeno para manter a estrutura funcional da pele, cabelo e unhas. Então, o DNA sinaliza ou se transforma parte dele em RNA mensageiro, num processo que a gente chama de transcrição. O RNA mensageiro sai da célula, do núcleo da célula, vai para o citoplasma, se liga ao ribossomo, que é uma estrutura também intermediária nesse processo, se liga ao RNA transportador, e todo esse processo aqui vai gerar a produção da proteína colágeno. Esse processo aqui que acontece fora do núcleo da célula,
a gente chama de tradução. Tá bom? Então, uma fita de DNA pode formar duas fitas idênticas através de um processo de replicação. Elas têm o poder de se duplicar para uma dessas fitas se tornar RNA mensageiro num processo de transcrição. Tá bom? Então, aqui se dá mais detalhes sobre esse processo que eu comentei, né? Por meio do processo de transcrição, uma molécula de RNA é formada utilizando como molde uma das fitas de DNA. A enzima responsável pela síntese de RNA é a RNA polimerase, ou seja, o processo de transcrição de DNA para RNA mensageiro é o processo de transcrição. E quem faz esse processo é a polimerase, a RNA polimerase, tá? Ou também chamado de RNA transcriptase. Após a transcrição, o RNA mensageiro passa pelos poros da membrana nuclear, é como se tivesse uma membrana nuclear aqui, e o citoplasma, que é a parte externa, né, intramembranosa, mas extranúcleo, pelos poros da membrana nuclear, e no citoplasma utilizado como molde para a síntese de proteínas. Tá? A síntese de proteína é chamada de tradução. Gente, é o que eu quero que vocês entendam da síntese proteica. Transformação de DNA, RNA mensageiro, transcrição. Transformação de RNA mensageiro em uma fita de proteína. Esse processo é tradução. Isso é o que eu quero que vocês entendam, tá bom? Tá aqui um resumozinho geral para a gente entender, tá bom? Tirem foto, façam botam na tela de bloqueio do seu celular, imprimam, colocam num porta-retrato aí, façam o que vocês quiserem, mas não esqueçam dessas duas etapas da síntese proteica, transcrição e tradução, tá bom? Dito isso, vamos agora sobre um outro processo que ocorre muito importante envolvendo as proteínas no nosso corpo, que é o processo da digestão proteica ou da degradação. Nosso organismo produz ou digere carboidratos, né? Digere açúcar. Nosso organismo também, a gente viu, digere lipídios, né? E também vai digerir proteínas, tá bom? A gente viu que existem enzimas que participam do processo da degradação do carboidrato, né? Que são as maltases, as glicases, as enzimas digestivas do processo de degradação da proteína. A gente viu que existem enzimas que participam da degradação da gordura, que são as lipases, e também no processo de degradação de proteínas acontece a mesma coisa, tá? Olha que interessante, o que acontece no processo de digestão? Lembra que a gente viu desnaturação proteica, que é o rompimento das estruturas quaternária, terciária e secundária. Na digestão ou na degradação proteica, eu acabo rompendo a estrutura primária da proteína, quebrando ela em quê? A proteína é formada de quê, gente? Pequenas ligações de quê? Aminoácidos. Então, obviamente, quando chega uma protease, que é uma enzima que digere proteínas, ela vai quebrar as ligações peptídicas que existem dentro da proteína, transformando as proteínas em aminoácidos, tá bom? O raciocínio é análogo ao que acontece, por exemplo, nos carboidratos e acontece nos lipídios. Lembra na digestão de carboidratos? O nosso organismo degrada, digere carboidratos, polissacarídeos em monossacarídeos. Um exemplo de monossacarídeo é o quê? Glicose, que é a estrutura mínima para ser absorvida. Nas gorduras, o nosso organismo digere estruturas de lipídios grandes em pequenos pedaços que são os ácidos graxos. Tá? A mesma coisa vai acontecer na proteína. Ela vai digerir, quebrar ligações proteicas em pequenos pedaços que serão os aminoácidos. Tá bom? Então, são provocadas, esse processo de degradação e digestão é provocado por enzimas proteolíticas. Proteolíticas vem de quê? Líticas vem de quebra. Proteo vem de proteínas. Ou seja, enzimas que quebram proteínas do próprio substrato. Pode também acontecer enzimas microbianas, ou seja, existem bactérias que realizam essa ação de degradar proteínas, né? Algumas bactérias contêm enzimas que degradam essas proteínas, ajudam nesse processo, ou podem atrapalhar também, né? Se for uma bactéria patogênica. Tá bom? Mas sempre com o intuito de quebrar a estrutura da proteína
e transformá-la em aminoácidos, tá bom? Aqui a gente tem uma estrutura, um esquemazinho básico para a gente entender como é que acontece. As proteínas da dieta são degradadas, né, pela pepsina, depois vão sofrer outras degradações até virar aminoácidos, tá? As proteínas de dieta são, primeiramente, olha o que acontece, gente, é bem interessante. O primeiro processo que acontece na digestão é a desnaturação da proteína. Você engole, por exemplo, uma proteína de um pedaço de carne, um ovo, então um leite, lá tem proteínas, tá? O que acontece com essas proteínas dessa alimentação? A primeira coisa que vai acontecer com ela é ser desnaturada. Ela vai sair da estrutura quaternária, vai desatada, vai ser desnaturada, vai ser aberta a proteína, digamos assim, a uma estrutura primária. E quem faz esse processo de desnaturação? São os ácidos, ou é o ácido presente no estômago. A presença do pH, lembra que eu falei para vocês lá atrás que desnaturação proteica envolve alteração de pH? Está aqui. Quando eu submeto um pedaço de carne, ou um pedaço de proteína que está na carne, a um pH super baixo, eu estou provocando alteração de pH. Isso vai gerar o quê? Desnaturação. Tá? Eu vou transformar a molécula de proteína em uma estrutura mais primária, para logo depois acontecer o processo de digestão, ou seja, de desnaturação. Logo depois da desnaturação, aconteceu o processo de degradação, ou digestão, que a gente pode chamar. Tá bom? Esse processo pode ser através de uma hidrólise por uma classe de enzimas, que a gente chama de peptidases ou proteases. Tá bom? Após a degradação das proteínas, formam-se os quê? Os aminoácidos, evidentemente, que é a estrutura básica das proteínas, né? Que podem ser reutilizados para formar o quê? Novas proteínas. Claro, os aminoácidos vão ser absorvidos e futuramente vão ser usados para novas utilizações no nosso corpo, para formar proteínas futuramente, tá? Como as proteínas são degradadas, são diferentes das que são formadas, os aminoácidos são obtidos pelo processo de degradação. São diferentes os aminoácidos necessários para sintetizar proteínas novas. Então, nosso organismo digere, desnatura a proteína, digere, quebra em aminoácidos, os aminoácidos são absorvidos e depois são ser reutilizados para formar novas proteínas já dentro do nosso corpo. Tá? Esses aminoácidos resultantes da degradação, eles vão formar novas proteínas, como eu falei, sintetizam novos compostos nitrogenados não proteicos, como as bases nitrogenadas, que vão servir para a formação de DNA e RNA, neurotransmissores, como a adrenalina e glucagon, e hormônios. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que o nosso organismo, por exemplo, ele não sintetiza triptofano, que é um aminoácido essencial. Eu falei que o triptofano era importante para a formação de vários neurotransmissores no corpo, dentre dois principalmente, o GABA e a serotonina. A serotonina está muito ligada a processos patológicos de depressão, por exemplo. Já se sabe que, por exemplo, pacientes em processo depressivo têm baixa serotonina no corpo, ou baixo funcionamento da serotonina. E um dos cimentos para a produção da serotonina é o triptofano, um aminoácido essencial. Ou seja, o nosso organismo não produz, mas ele precisa na dieta. E um dos alimentos que eu falei que são ricos em triptofano é a banana, por exemplo. Até brinco que a gente nunca vê macaco depressivo, né? Raramente. Por quê? O macaco tem uma ingesta muito grande de banana, muito ingestão de triptofano, muito cimento, ou seja, muito triptofano para produzir serotonina. Então, nesse caso é importante. A banana que a gente vai ingerir vai ser quebrada, a proteína dela. Dentre os aminoácidos que estão presentes na cadeia da proteína da banana, o triptofano está em boa quantidade. Então o triptofano vai absorvido, vai para a corrente sanguínea e vai ser usado finalmente depois como, dentre as várias funções, mas vai ser usado também para a produção de serotonina. Tá? Caso os aminoácidos não sejam utilizados para essas funções, ou seja, a função de nova produção de outras coisas, ele vai ser degradado, sendo que a sua cadeia carbônica será utilizada para formar o quê? Neoglicogênese. Lembra lá da neoglicogênese que eu falei para vocês? O que é neoglicogênese mesmo? É a formação de glicose a partir do fígado do nosso corpo. O nosso organismo também é capaz de produzir glicose,
Não só ingerir vindo da dieta, mas ele é capaz de produzir também como combustível. Se a gente tem uma dieta baixa em carboidrato, né, muito baixa, a oferta de glicose vai ser menor na dieta. Então o nosso organismo entende o quê? Opa, eu preciso produzir glicose então. Mas ele vai produzir a partir de alguma coisa. A partir de quê? Piruvato, a partir de ácidos graxos e a partir de aminoácidos. Então, geralmente o paciente que está numa dieta low carb, ele compensa com aumento de quê? De aumento de dieta hiperproteica. Então ele passa a ingerir mais proteína na alimentação, mais oferta de aminoácido, maior capacidade de realizar o quê? Neoglicogênese. Tá bom? Produzir glicose a partir do aminoácido. Isso aqui é um exemplo de alguns tipos de enzimas que fazem parte da degradação de proteínas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Se a gente não vai cobrar. Mas se vocês querem dar uma lida depois, seria bem interessante, né? O que cada uma das enzimas que quebram ligações proteicas no nosso corpo, elas exercem, como é que elas realizam esse tipo de digestão do nosso corpo, de degradação das proteínas, tá? Finalmente, a gente vai para a última parte agora. A degradação de aminoácidos. Vimos que as proteínas são degradadas em aminoácidos, os aminoácidos são absorvidos, parte dele pode ser usado para fazer novos aminoácidos, mas eles também podem ser degradados, tá? Quando não é utilizado pelo corpo. E essa degradação de aminoácidos existem 3 tipos: a transaminação, a desaminação oxidativa e o ciclo da ureia. Vamos entender cada um deles. Esse esqueminha é bem interessante, que a gente consegue ver que proteínas da dieta vão gerar o quê? Produção de aminoácidos. Olha a quantidade de vias metabólicas que o aminoácido pode ter no nosso organismo. Ou seja, ele pode servir para um monte de coisas. Primeiro, ele pode ir para os tecidos, gerar proteínas teciduais. Proteínas que são importantes para os tecidos do nosso corpo. Colágeno, por exemplo. Ele pode também gerar o quê? Compostos nitrogenados não proteicos, como ureia, creatinina e amônia. E ele pode sofrer um processo de transaminação, que é uma das etapas aqui da degradação, né? E essa transaminação, ela tem várias vias metabólicas. Primeiro, pode produzir corpos cetônicos, que a gente já viu, né? Uma via metabólica importante, rara no nosso corpo, mas importante. Acontece principalmente em condições de jejum prolongado. Ele pode servir, essa transaminação que acontece com o aminoácido, ou seja, essa reação bioquímica que acontece com ele, pode gerar acetil-CoA, que vai ser usado para o ciclo de Krebs. Tá? Pode também gerar produtos à base de nitrogênio, amino no glutamato, gerando ureia. E pode gerar o quê? Um carboidrato, mais especificamente glicose, a partir da reação de neoglicogênese que a gente já viu. Tá bom? Então tem vários caminhos para o aminoácido que é ingerido a partir da nossa dieta, que é degradado, que é produto da degradação da proteína que a gente ingere. Tá? Então os aminoácidos têm vários caminhos metabólicos no nosso corpo. Tá? Aqui é outras etapas da degradação de aminoácidos, a desaminação oxidativa, que eu vou gerar glutamato e cetoglutarato. Agora é extremamente importante isso que eu vou mostrar para vocês. Tá? A desaminação oxidativa, ela vai sempre gerar uma estruturazinha chamada amônia, esse cidadãozinho aqui. Tá? A amônia é um composto que é altamente tóxico para o nosso corpo. E ela é transformada em ureia para ser eliminada. Tá? Se eu mantenho, a partir da desaminação oxidativa, eu produzo amônia, essa substância é tóxica para o nosso corpo, ela precisa ser eliminada. A síntese, a forma como eu elimino a amônia do nosso corpo é através da conversão dela em uma estrutura chamada ureia. Tá? A síntese da ureia acontece por meio do seu ciclo, que ocorre aonde? No fígado. Então a amônia, ela pode acontecer, produção dela a partir dos tecidos, tá? Essa amônia que é produzida pelos tecidos a partir de uma substância, da degradação de aminoácidos, através de um processo chamado desaminação oxidativa, esses tecidos precisam eliminar a ureia porque é extremamente tóxico. Então essa ureia precisa ser transportada para o fígado através de onde? Do fluxo sanguíneo,
mas como ela é bem tóxica, ela precisa ser incorporada a outros compostos para que aconteça esse transporte. Então há um transporte de de amônia, que é tóxica para os tecidos, para o fígado poder transformar essa ureia que ele recebeu, para poder transformar essa amônia que ele recebeu em ureia para poder ser eliminada. Tanto é, gente, que vocês que já trabalham em unidade de saúde, a gente consegue mensurar a quantidade de ureia que está presente na urina, por exemplo, do paciente. Ureia e creatinina, né, são marcadores importantes bioquímicos para ver a funcionalidade renal e o nível de toxicidade também do paciente. Tá? Se eu tiver uma ureia muito alta, pode ser que eu tenha uma alteração bioquímica importante na produção de amônia desse paciente. Isso aí eu preciso ser investigado através de exames clínicos. Tá? E finalmente o ciclo da ureia. Então eu tenho que, lembrando, uma das etapas de metabolização do nosso corpo, o aminoácido vai para os tecidos degradam o aminoácido e podem gerar amônia. Essa amônia é tóxica para os tecidos, então os tecidos tentam transferir essa amônia produzida para o fígado através do fluxo sanguíneo. O fígado converte isso em ureia, tá? Neste formato aqui que a gente chama. Essa conversão a gente chama de ciclo da ureia, tá bom? Isso acontece parte na matriz mitocondrial e acontece parte também no citoplasma. Forma ureia e essa ureia é eliminada na urina através do processo de excreção renal, tá bom? Gente, é isso que a gente tinha para falar sobre proteínas, tá bom? Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação à aula de hoje, podem colocar aqui nos comentários. A gente vai responder sempre que possível, vou sempre estar de olho, certo? Para tirar qualquer dúvida de vocês. E nós vamos conversando, né, através do chat do YouTube, do vídeo, tirando as dúvidas. E lembrando que na próxima segunda-feira, né, no dia, deixa eu lembrar aqui, no dia 27, nós teremos a nossa última aula do curso de Bioquímica, onde nós vamos fazer uma revisão geral. Vocês já vão ter acesso a essa revisão antecipadamente, que eu vou mandar para os líderes da turma, e vocês vão receber a revisão, já façam os exercícios já, tentem fazer já, né, como uma revisão geral, e na segunda-feira a gente faz a correção para poder acelerar esse processo. Tá legal, gente? Eu agradeço aí a participação de vocês, eu agradeço por tudo, e nos vemos nas próximas aulas, tá bom? Forte abraço para vocês e Deus abençoe. Beijão.